Shalom, famílias! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andréa Bernardo e hoje eu quero começar nosso vídeo falando sobre um alerta de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada, né? No livro do profeta Isaías, capítulo 55, o verso 6, que diz assim, ó: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse versículo, né, é bem interessante a gente prestar atenção, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós estamos vivendo um tempo bem diferente, né? Um tempo de pandemia, e a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, né? Tu não sabe quanto tempo tu vai viver, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas o mais importante é a gente buscar, né, a face de Deus, buscar Jesus, né, ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque tu não sabe o dia de amanhã, né? E o mundo natural, ele é muito, ele é pouco duradouro, né? As coisas têm um tempo, né, de início, meio e fim. Mas o mundo espiritual não, o mundo espiritual é eterno. E é nesse mundo natural, né, nesse mundo curto, que a gente tem a oportunidade de conhecer Deus e ter a oportunidade de ver o mundo eterno, né, que é um mundo espiritual. Então, que tu possa ter os teus olhos, os teus ouvidos espirituais, né, para as verdades do Senhor, enquanto tu tem tempo ainda, né? Enquanto tu tem tempo nessa terra, enquanto tu tem tempo, enquanto eu tenho tempo nessa terra, e priorizar o Senhor Jesus. Porque vai ter um tempo que não vai ter mais essa chance, né? Não vai ter mais essa chance de buscar a face do Senhor, porque é quando Jesus voltar, né? Para buscar a igreja, buscar todo aquele que crê nele. E tu crê nesse Deus maravilhoso? Tu tem essa fé no Senhor Jesus? Tu quer aumentar a tua fé, como está lá no livro de Romanos 10:17, ouvindo a palavra de Deus? Então hoje a gente vai ouvir uma história, né? Vou contar para vocês uma história que tá lá em Mateus capítulo 17. É uma história que eu gosto muito, é a história da transfiguração de Jesus, né? É quando o meu super-herói, Jesus Cristo, né, se encontra com os meus dois heróis da fé favorita, Moisés e Elias. Então presta atenção e vem comigo. Então, a história de hoje começa quando Jesus pega os seus 3 melhores amigos, né? Pedro, Tiago e João, para subir ao monte, né? Para orar. As pessoas dizem assim para mim às vezes: Andréia, Deus não tem filhos favoritos, Jesus não tinha melhores amigos, a gente não pode ter, assim, pessoas favoritas, né? Eu gosto muito de Moisés e de Elias, e algumas pessoas acham isso, assim, ruim. Mas a palavra de Deus é bem clara, né? Deus ama todos mesmo, né? Tanto que ele enviou Jesus para morrer na cruz, né? Por mim e por ti. Mas Deus, ele revela segredos para aqueles que querem ser melhor amigo dele, né? Isso está escrito lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias 33:3 diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, assim, Deus, ele, no Velho Testamento, a gente vê, assim, que alguns heróis da fé eram muito amigos e chegados de Deus, né? O próprio Moisés teve face a face com o Senhor, né? Então, eu acredito que não é porque Deus escolhe, né, se aproximar, é porque Deus quer um amor livre, limpo, né, da nossa parte. Então, aquele que se aproxima de Deus, aquele que ama Deus, aquele que ama Jesus, com certeza vai participar dos segredos de Deus, vai conviver com o melhor de Deus, né, o melhor de Deus nessa terra. E assim também foi com Jesus, né, quando Jesus estava aqui nessa terra, ele viu com certeza, né, no coração de João, no coração de Tiago e no coração de Pedro, uma vontade, acho maior de estar com ele do que os outros discípulos, né?
Não que os outros discípulos não foram importantes, todos foram, né? Eu acho que Deus quer que todos fiquem melhores amigos dele, né? Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então é bem importante a gente prestar atenção nisso, né, crianças, né, gente? Então, eles estavam ali, né, no monte orando, né? Jesus levou os discípulos para orar com eles. E aí, de repente, tá escrito lá em Mateus 17:2 assim, ó. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Imagina só, né? Jesus foi transfigurado na frente, né, de Pedro, de Tiago e de João. Tu sabe o que é transfigurado? Transfigurado é transformado, é modificado. Transformado é uma mudança, né, que acontece e a pessoa fica num aspecto espiritual diferente. É com uma luz, né, como tá ali, o brilhante, né, com o rosto como o sol e as roupas como a luz. Então imagina a cena, né, os discípulos ali vendo aqueles 3 chicletinhos de Jesus, né, Pedro, Tiago e João, estavam sempre grudados em Jesus. E aí, de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu os 2 chicletes de Jeová. Apareceu Moisés e Elias. Imagina que cena, gente. Pedro, Tiago e João vendo aquela cena maravilhosa. Jesus ali batendo um papo com Moisés e com Elias. Olha, imagina se isso fosse aqui no Morro Santana aqui da capital gaúcha. Eu acredito que eles iam estar ali conversando, tomando um chimarrão, né? E eles estavam lá naquele momento. Eu fico pensando, imaginando o que será que eles estavam conversando, né? E Pedro, Tiago e João tiveram a oportunidade de ter essa visão, né? Essa visão incrível, né? Do mundo espiritual, né? E isso é demais, né, gente? É demais, assim. A minha cabeça vai longe, assim, né? Nesses pensamentos desses relatos que tem na Bíblia Sagrada. Uma coisa que eu fico pensando, né? Como Deus, assim, gostava de Moisés e Elias, né? Porque Moisés foi levado por Deus, né? No monte. Eles nunca conseguiram encontrar o corpo de Moisés. Que Deus sepultou Moisés num lugar secreto, né? Lá no Monte Nebo. E antes ele viu Canaã, né? Vislumbrou Canaã e se despediu do povo e foi levado por Deus. E Elias foi levado por uma carruagem de fogo. Imagina, eu amo carruagens. Imagina que coisa mais linda ser levado por Deus, né? Uma carruagem com cavalos de fogo, né? Uma carruagem com fogo, uma carruagem com cavalos de fogo. Então eles tiveram experiências incríveis, né, com Deus, né, com o Todo-Poderoso, né, o grande é o Sol. Então eu acredito assim que eu e tu também podemos ter experiências especiais, né, com Deus. Ainda mais agora, né, nesses tempos que a gente vive com o Espírito Santo, né, o nosso melhor amigo. Eu fico imaginando a euforia dos 3 discípulos vendo aquela cena, né? Vendo Jesus conversando com Moisés e com Elias, né? Jesus transfigurado com aquele brilho e tudo, com aquela luz de Deus, né? E aí, nesse ambiente de euforia, Pedro, o discípulo impulsivo, ele saiu com uma pérola, né? Ele falou para Jesus bem assim, né? Jesus, se tu quiser, eu posso armar uma barraca para ti, uma para Moisés e uma para Elias, né? Mas é tão engraçado, Pedro, tão impulsivo, né? Mas com aquele coraçãozinho tão bom, né? Que eu imagino que Pedro tinha, né? Ele ali mal, né? Não tinha terminado de falar ainda, a palavra de Deus é bem clara. Diz assim, ó. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Uma coisa que eu acho bem claro na Bíblia é que Deus tem um senso de humor, né? Então ele
ele nem deixou Pedro completar as pérolas dele, as ideias dele, né? Porque Pedro estava olhando as coisas com olhos do mundo natural, né? Querendo armar barraca e tal. E Deus queria que Pedro olhasse com os olhos do mundo espiritual, né? E aí Deus cortou o assunto dele, né? Deus entrou assim, com aquela voz vindo do céu, né? O Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, né? O El Elyon, pegou e dá esse recado, né? Dá esse recado para os discípulos escutar Jesus, né? E ainda chama Jesus de filho amado. Esse recado de Deus para Pedro, para Tiago e para João, para eles escutarem Jesus, não é só para Pedro, Tiago e João, né? Esse recado é para mim, é para ti, né? Esse recado foi escrito na Bíblia, né? No nosso livro de memórias, né? No nosso livro de registros, né? De fé. E esse recado é pra gente escutar, né? O Senhor e prestar atenção, né? No Espírito Santo, né? No alerta do Espírito Santo para nossas escolhas. Então, quando eles escutaram, né? Quando chegou assim, né? A voz de Deus, né? Para completar assim com chave de ouro aquela cena maravilhosa, os 3 discípulos, os 3 mosqueteiros, né, de Jesus, ao invés deles ficarem assim bem alegres e faceiros, né, com a voz de Deus, a palavra de Deus diz lá no versículo 6 de Mateus 17, que eles ficaram com muito medo. Eles ficaram com tanto medo que eles caíram de bruços, assim, ó. Imagina, tipo, quando as crianças sentem medo, né, eles se escondem assim, aqueles 3 homens, né, ficaram... João ainda era um pouco novinho, assim, eu acredito que o João era meio adolescentezinho, né, jovenzinhos, mas Tiago e Pedro eram mais velhos, e eles ficaram com muito medo, né, mas aí o rei, né, o rei Jesus, logo foi tirando o medo deles, né, e disse para eles assim, né, erguei-vos e não temais. Então ele disse, sai daí, né, levanta daí, sem medo, né, e assim como Jesus diz, né, para mim e para ti nas nossas situações do dia a dia, né, nas nossas situações difíceis, e pra gente não ter medo e confiar em Jesus. Então no verso 8 diz, né, que eles estavam assim, né, de bruços, e aí quando eles ergueram os olhos, assim, olharam assim para Jesus, aí eles só viram Jesus, né. Então, Moisés já tinha ido embora, Elias também, né? E a voz de Deus também eles não tinham escutado mais. Então, eles só estavam escutando a voz de Jesus, né? E vendo Jesus ali, né? E aí, na segunda parte do verso 9, diz assim, ó. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém contais a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Está lá em Mateus, né, 17:9. Então ali ele conta um segredo, né, essa visão, essa situação que eles passaram foi um segredo, né, entre Jesus, Pedro, Tiago e João. Aí eu te pergunto, Jesus tinha ou não tinha, né, segredos com os amigos dele? Tinha sim. E ele quer contar muitos segredos, né, para mim e para ti. Mas isso é preciso a gente se aproximar de Jesus, né? Investir tempo com Deus, investir tempo com Jesus, e a gente vai descobrir um monte de segredos assim que Ele quer contar para a vida da gente, né? E é bem interessante ali que ele fala, né, da ressurreição, né? Jesus não está morto, Ele está bem vivo, né? O nosso Rei está vivo. Então basta a gente clamar, orar e crer, né? E crer nesse Deus maravilhoso. Conhece esse Jesus maravilhoso, tu já declarou no mundo espiritual, né, no mundo natural, que tu crê no sacrifício dele na cruz? Pois é, tu quer ser melhor amigo de Jesus, tu quer ser melhor amigo de Deus e saber os segredos dele, né? Então vamos orar agora? Fecha teus olhos aí e ora comigo então. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te amo, te adoro, declaro, Senhor, minha fé no teu Filho Jesus, né, que ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu declaro, Senhor, que eu amo o teu Espírito Santo, que é meu guia, meu mestre, aquele que me indica o caminho. E eu te adoro, Senhor, com toda a força do meu coração. Tu és o meu Deus Todo-Poderoso, Tu és a força do meu coração. Em Ti eu encontro morada, Senhor, em Ti encontro a paz. Só Tu és o Deus que cura, porque Tu és o nosso Jeová Rafá.
Só Tu és o Deus da provisão, porque Tu és o nosso Jeová Jiré. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E entrego minha vida a Ti, Senhor, os meus caminhos a Ti, e que Tu possa me guiar, Senhor, através da leitura da palavra. A cada dia, Senhor, mais e mais no caminho da fé e da confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tu gostou da história de hoje? Então faz um desenho, né? Bem bonito, faz uma arte e dá de presente para alguém. E também se tu quiser me enviar pelas redes sociais, né? Ou pelo WhatsApp do canal, né? O WhatsApp tá aqui. Curte, comenta, compartilha, né? Com alguém que tu queira que conheça também as verdades de Deus. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, tá bom? Eu desejo, né, do fundo do meu coração que o Senhor alcance tua casa, a tua vida, a tua família, né? Que o Senhor salve toda a tua família, né? E que nesse tempo de pandemia, né, tu possa confiar no Senhor Jesus e se lembrar que as coisas espirituais são muito mais importantes do que as coisas desse mundo natural passageiro, né, gente? Então, que Deus abençoe nossa nação, dê sabedoria para os nossos governantes e que Deus abençoe todas as nações, né? E que Deus abençoe Israel e Jerusalém. Tchau, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.